Pedro, aos poucos e poucos, vai chegar. São Pedro ao domingo torna certamente ainda mais bela esta cidade. E queria saudar toda a cidade no início desta minha partilha de palavra, de reflexão da palavra de Deus convosco. Começando pelo Sr. Presidente da Câmara, o Presidente da Junta, também penso que o Vereador, todos quantos também hoje aqui, todos vós, mas cada um que representa e tem mais responsabilidade nesta cidade. De facto, a festa de São Pedro, por aquilo que eu vou conhecendo e vendo, é fruto de uma fé muito experimentada ao longo dos séculos, de uma história que se deixa conduzir também pela fé, e muito do que hoje se passará nesta cidade é também fruto de uma história que se vai fazendo, a história dos homens, mas é também a história de Deus. Há dias alguém falando sobre uma das festas da nossa diocese dizia: no fundo, em tudo há qualquer coisa de religioso. Pedro é aquele homem que não tem medo de professar a fé. Tu és o Messias, mas ao mesmo tempo procurar esforçadamente perseverar na fé. Aquilo que é o papel de cada um batizado. Pedro aparece-nos ao lado de Paulo. Dois apaixonados por aquilo que faziam. Um pela pesca, outro um homem de cultura, para a defesa do judaísmo. Mas apaixonados. É bom ver homens de paixão, em todos os setores da vida, quer na igreja, seja na política, seja na economia, no trabalho, na pesca, na cultura. Gente com paixão agarra aquilo que faz e que é chamado a fazer. Mas também tinham em comum testemunhar uma pessoa, Jesus Cristo. Foi ele o grande motivo que alimentou a sua esperança durante a vida e que nos alimenta hoje a esperança. Podemos dizer que sem estes dois pilares, Pedro e Paulo, nós não estaríamos aqui. Não seríamos o que somos. E celebrar Pedro, a igreja junta de Paulo, como que a sugerir que é bom ter uma igreja de comunhão. Uma igreja diversa. E que é bom ter nas mãos as chaves e a espada. Direi uma palavrinha sobre isso. E assim, com a espada de Paulo, que é representado com a espada da palavra, não é da guerra, a espada e as chaves, nós temos a garantia da vida eterna, das portas que se abrem. Eles são filhos de duas culturas, de dois mundos capazes de viver juntos. Olhando hoje a nossa sociedade onde vivemos, precisamos viver juntos na diversidade. O mundo simples de um pescador, Pedro, que viveu a maior parte da sua vida nas margens do mar, do lago, no caso. Mas era um lago que era chamado mar, chamado a seguir Jesus até às lágrimas, até à morte, em Roma. Pedro, um judeu assim marginal da Galileia. Os pescadores não eram, estamos no mundo dos pescadores, entendereis o que eu estou a dizer. Um pescador sem grande filosofia nem cultura, sem liturgia nem discursos, mas as mãos endurecidas pelas redes e o rosto encovado pelo sal, os olhos escurecidos pelas lágrimas salgadas. Ele é a rocha, e sobre ele repousa a igreja. Fantástico. Para construir igreja não há humildes, nem sábios, nem ricos, nem pobres. Ele é a rocha. Foi rocha na família. Lembrais-vos que um dia tinha a sogra doente e Jesus foi a casa. Aquela casa foi o ponto de irradiação de tantas coisas da vida de Jesus. Pedro simboliza também essa centralidade da família. A centralidade e a importância do trabalho. Ele continuou a ser pescador, mesmo depois da ressurreição de Jesus. Jesus aparecerá quando eles lançavam as redes.
Deixou tudo porque pôs Cristo em primeiro lugar. Mas fazendo as mesmas coisas, Cristo estava em primeiro lugar. Portanto, a centralidade da família, a beleza e a riqueza do trabalho deve ser desenvolvido por todos nós, onde um leigo se santifica, onde Pedro se realizou. Paulo, por outro lado, é um fariseu perfeito, Damasco, com um duplo passaporte romano e judeu no bolso. Portanto, era um distinto, podia estar para onde queria com o duplo passaporte. Um homem de rigor e de regras, que não hesitou em perseguir os primeiros cristãos, e um homem que se deixou desorientar ao ouvir uma pergunta inconveniente de Jesus. Por que me persegues? Por que me persegues, Paulo? Lembrais que quando ia para Damasco perseguir os cristãos, cai do cavalo uma luz intensa. Por que me persegues? Ou então a pergunta que faz a Pedro hoje: que dizes? Quem dizes tu que eu sou? E Paulo, ou será que nós todos também consigamos fazer sempre esta pergunta: quem és tu? Eu estou-te a perseguir, quem és tu? Quem és tu? O que é que a minha vida tem a ver contigo? Não podemos ser duas pessoas mais diferentes. E nós somos estes dois mundos tão diferentes. Mas precisamente porque somos tão diferentes, se torna mais belo, mais bonito caminhar juntos. Como diz o lema, digamos assim, da sinodalidade, e como temos nós vindo a acentuar nos últimos anos. Os medos de Pedro, as explosões ruidosas de Paulo, a vida tranquila e o compromisso de Pedro, com a vontade de Paulo de abrir novos mundos e o seu entusiasmo em falar de Cristo. Foi por todo lado falar de Cristo. Pedro também foi, mas não tanto, era mais recolhido. A igreja que eles nos testemunham é uma igreja bela, de laços, de almas diferentes, habitada por perspectivas até opostas, mas sempre capaz de se encontrar à volta do Senhor, à volta do Evangelho. Numa igreja capaz de comunhão com todos, especialmente os que habitam as periferias, as da pobreza, as da guerra, as da exclusão. Caros irmãos, vim também eu hoje aqui convosco louvar a Deus, em São Pedro, olhando para essa figura e também um pouco para Paulo. Só reza de verdade quem já traz as preocupações dos irmãos, da igreja, dos caídos à beira da vida, dos sentados na solidão, prostrados sob o peso das dificuldades. Subir ao templo significa levar nas mãos a vida de todos os que não sobem, todos os que estão lá fora, os que não têm coragem, mas que são revitalizados pelo nome de Jesus, que nós transportaremos no coração, nos lábios, nas mãos. Louvar o Senhor é abrir as portas a todos os que se sentem dignos de entrar, por sentirem a força da exclusão. Vencer as diferenças é caminhar para que todos os povos levantem os braços, dando também as graças a Deus, e nos nossos ambientes cada vez mais diferentes, até de formas diferentes, numa religião diferente. Fixe-me um pouco naquela pergunta de Jesus a Pedro: e vós quem dizeis que eu sou? Jesus não faz sondagens, e nós muitas vezes vivemos também de sondagens, mas ele nem se preocupa com o que as pessoas pensarão dele. Não quer saber o índice da popularidade, nem sequer ter a certeza do nosso amor por ele. Não foi isso que perguntou aos discípulos. A sua pergunta é pessoal. E tu? É para compreendermos o que é importante na vida, qual é o fundamento da existência. E a pergunta de Jesus tem um grande objetivo: ajudar-nos a voltar a nós próprios, a deixar de fazer nossas as respostas dos outros, a deixar de seguir o rebanho, o ato, a deixar de viver uma religiosidade reduzida a um hábito. Jesus não se contenta com o que as pessoas dizem. Ainda hoje, muitos dizem que ele é um mero profeta, outros que ele é um mestre, outros que o encerram em noções, em fórmulas vazias e reuniões. Jesus não procura definições, procura pessoas, procura-nos a nós, procura envolvimento, gente que o siga, gente que se queira deixar arrastar. Por isso também hoje diz: quem sou eu para ti? Quem sou eu para vós, na vossa comunidade, na vossa festa, na vossa família? Quem sou eu para ele? Eu.
Eu lembro quando era jovem, no meu discernimento vocacional, a certa altura, no meio das dúvidas, comecei a interrogar-me no retiro seriamente: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu lembro do padre que o fez, o padre Dário, que era e é digo, jesuíta, e comecei ali a verbalizar quem era Jesus para mim, e a dizer até para os amigos: eu tudo farei para que Ele seja tudo para mim, mais que a vida, que a saúde, que a riqueza, que a família, o prestígio, ou até o próprio sacerdócio. Então, graças a Deus, porque ainda continuo a dizê-lo, já não com o voluntarismo de um jovem, mas também com a experiência provada dos tempos e dos anos. Também com fracassos, com dúvidas, mas com a única certeza que sempre me move, que Deus ama, como eu sou, e que me quer como eu sei. O Evangelho de hoje dá-nos também uma resposta de Pedro, que não só o reconhece, dizendo: és Messias, mas também diz: és o Filho de Deus. Não fazia parte da cultura judaica pensar que Deus tinha um filho. Não lhes cabia, nas suas categorias culturais, ter um filho. O que é que Jesus diz? Pedro, pelo Espírito Santo que tu dizes. Feliz és tu, Pedro. Feliz és tu. É preciso o Espírito Santo para nos ajudar a perceber quem é verdadeiramente Cristo. E quando o percebermos, sabemos quem somos nós. E qual é o nosso papel também na Igreja e no mundo. Um outro aspecto de Pedro, e estou a terminar, é as chaves. Isso falaria das chaves. São chaves do reino. Deste reino que construímos uns com os outros. Deste reino de que é fermento a Igreja, a que fomos chamados. A Igreja não se confunde com o reino é muito mais alargado, mas nós somos esse fermento desde o batismo. Então, as chaves do reino dos céus que o Senhor dá a Pedro. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Maravilha, meus irmãos. Maravilha saber que na terra o céu já começa. Começa aqui. O céu e a terra unem-se. O céu, o que a Igreja liga na terra é ligado no céu. O que a Igreja solta, desliga na terra, é desligado no céu. Se a Igreja nos perdoa, nos liberta, nos tira do pecado através do sacramento da confissão, somos livres e a nossa vida cheira a céu. Cheira a céu. Não só a mar, mas a céu. Se recebermos o batismo, como hoje vi uma criança aqui ser batizada quando estava a chegar, somos filhos de Deus e ninguém nos pode tirar isso. Somos filhos de Deus. Se dois se unem na terra através do sacramento do matrimónio, também se unem no céu. Se o irmão for ordenado padre, ou religioso, ou religiosa, sê-lo-á para toda a eternidade. Então, que se liga na terra, faz começar o céu. É bom saber que a Igreja cria estes laços que chegam à eternidade. Ligar, de facto, significa unir. Estamos ligados, unidos uns aos outros pelo batismo. Temos Deus por Pai e todos irmãos. Perguntemos, pois, se vivemos como filhos de Deus nos sacramentos que Ele nos deixou. E perguntemos também se sabemos viver como irmãos, unidos no amor e pelo amor de um só Pai que está nos céus. As chaves de Pedro são por isso as chaves de um reino que Jesus não descreve como um cofre ou uma caixa forte, mas com outras imagens. Uma pequena semente, uma pérola preciosa, um tesouro escondido, um punhado de fermento. Ou seja, algo precioso e rico, mas ao mesmo tempo pequeno e discreto. Somos nós, geradores do reino. Para o alcançar, portanto, não é necessário acionar mecanismos e fechaduras de segurança, mas cultivar virtudes como a paciência, a atenção, a constância, a humildade, o serviço. Por isso, a missão que Jesus confia a Pedro não é barrar as portas da casa, mas não permitir apenas o acesso a hóspedes selecionados, mas ajudar todos a encontrar o caminho de entrada na fidelidade ao Evangelho de Jesus, dizia o Papa Francisco. Pedro não encontrou uma definição nos livros, nos estudos, mas no coração. Está lá escrito:
o que Deus é para nós. Tu és o Messias. Já não vou buscar outro amor a lado nenhum. A minha vida é tua. Tu dás sentido ao meu viver. É assim o batizado. É assim a vida de todos nós. E esta comunhão de Pedro com Cristo é a comunhão que o Papa Leão XIV, na continuidade do ministério de Jesus dado a Pedro. O Papa não substitui o Papa Francisco, nem Pedro. É nomeado em nome de Cristo pelo Espírito Santo. Então, na sequência dos Papas que nos foram dados, o Papa começou por dizer: olhem a Cristo. É Ele que nos faz um só. É esta comunhão e esta unidade que Ele pede para toda a Igreja. Não tanto ensinar, mas partilhar uma fé que está no coração e pela qual nos apaixonamos e que move o nosso viver. A capacidade de sermos semente, aparentemente pouca coisa, mas efetivamente poderosa como o fermento. Que o grandioso São Pedro atrai à Igreja, a esta paróquia e a esta cidade e ao mundo a graça da unidade, da fraternidade e da paz. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Na missa do domingo professamos sempre a fé. Façamos então juntos a mesma profissão de fé do Papa, de Pedro, da Igreja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado na humanidade, consubstancial da carne, por Ele todas as coisas são feitas, e por nós Irmãos caríssimos, na solenidade dos Santos Apóstolos, São Pedro e São Paulo, apresentamos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo, cheios de esperança: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que ele sinta no meio das dificuldades deste mundo a força de Deus que conduz à salvação. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa, nosso sucessor apóstolo São Pedro, para que confirme na fé de seus irmãos e seja sinal de unidade da Igreja. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e por bispos mais idosos, e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que os Jesus Cristo nos assista e lhes dê força. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Cristo, para que ele os livre de todo o mal. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa comunidade, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus que está nos céus. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Deus clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica, na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, e por sua intercessão concedei-nos o que humildemente vos pedimos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao celebrar com alegria, Senhor, a solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, apresentamos as nossas ofertas ao vosso altar e, reconhecendo a pobreza dos nossos méritos, esperamos da vossa bondade a alegria da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a Igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. E por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai, Senhor, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Pedro e São Paulo, e gloriosos mártires, e todos os santos por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmei a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Armando aqui presente, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, a que recordemos de forma particular.